Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um tema que é bem polêmico e acontece bastante, principalmente dentro das igrejas, né? E o tema dessa mensagem é: fui rejeitado pela igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Desde já, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva aqui, deixe seu like. Amém? Compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas. Então, queridos, eu quero meditar com vocês uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 5, vamos ler 51 e 52. Amém? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo nome chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém, queridos? Essa é uma passagem da história de José. José, neste tempo, ele já era governador do Egito. E é interessante que quando olhamos para a história de José, queridos, vemos que ele foi muito afligido. Ele foi preso, ele foi escória, né, para muitos, porque ele foi jogado num poço, né? Os irmãos tinham traído ele e os irmãos mentiram para o pai dele, né, falando que ele tinha morrido. Então ele foi esquecido, queridos, né? Muitas vezes nós somos esquecidos, né, neste mundo. Só que uma coisa eu aprendo, queridos. A rejeição não é só na igreja. A rejeição pode ser no trabalho, a rejeição pode ser dentro de casa, a rejeição, amados, pode ser por pessoas que você não conhece. A rejeição, queridos, pode ser em qualquer lugar, porque muitas pessoas falam: eu fui rejeitado pela igreja, eu não vou na igreja porque olharam para mim por causa da minha roupa, por causa do que, por exemplo, você pode se sentir rejeitado, às vezes, de ir sozinho numa congregação, muitos motivos, mas hoje eu quero te dizer, leia Isaías 53. Amém? Jesus foi o mais rejeitado desse mundo. Jesus sofreu acusações, aleluias, em todo o tempo pelas pessoas. Jesus foi abandonado pela multidão. Ele era Deus. E ele foi abandonado pela multidão. Está lá em João 6, João capítulo 6, acho que versos, você pode ler do 45 em diante. Jesus foi rejeitado. Amém? Ele foi o homem mais rejeitado desse mundo, queridos. Eu já passei por isso, eu passo até hoje, rejeição. Só que isso não é motivo de você sair da igreja. Porque você vai ser rejeitado na igreja, você vai ser rejeitado no trabalho. Muitas pessoas não vão gostar do seu testemunho, vão gostar. Uai, como ela tem um testemunho? Só que Deus sabe o que você passou. Deus soube o que José do Egito passou. Só que, amados, eu aprendo com José do Egito. Se ele não tivesse passado por aquela situação, talvez ele não seria hoje, naquele tempo, governador. Só que depois daquilo, Deus deu para ele uma esposa. Deus deu para ele 2 filhos. Por isso que Deus fala, ó, Efraim e Manassés, o Senhor me fez esquecer. Amém? E Efraim, frutífero. Então, além de Deus fazer ele esquecer, tornou ele frutífero. Mais serão os frutos da mulher, amados, desamparada do que daquela que tem marido. Está lá em Isaías 54. Então, queridos, nós não podemos olhar para homens. Todo aquele, queridos, que sai da igreja é porque está olhando para pessoas, está olhando para homens, e homens não podem nos salvar. Quem pode nos salvar é só Jesus. É só Jesus que pode te salvar. É só Jesus que pode mudar a sua história. Porque a igreja, amados, templo, placa, não converte ninguém. O que converte é você no seu secreto. O que converte é a sua renúncia. O que converte é a sua perseverança. O que converte é a sua fé.
Amém? Glória a Deus. Então, amados, medite na história de José. Ele foi jogado num poço. Ele foi esquecido pelos irmãos. Só que se ele tivesse ficado preso ao passado, talvez ele não teria sido governador do Egito. Por quê? Porque Deus foi com ele. Ele confiou nos propósitos de Deus. Porque naquele tempo, Deus o quê? Deu sonhos para ele. E o José do Egito falou com aquele homem, eu não me lembro agora, aquele homem, ele estava na prisão e ele falou com um homem. Eu não me lembro, mas talvez você se lembre. Lembre de mim quando que eu te dei um sonho. Lembre de mim. E não lembrou, queridos. Como José do Egito foi esquecido. Até Cristo, amados, na cruz, Jesus disse ao Pai: por que me desamparastes? Por que me desamparaste, Senhor? Só que ali, amados, estava sendo produzida a maior glória na cruz. É na cruz que se produz a maior glória. É no sofrimento é que nós aprendemos, queridos. É na rejeição. Quantas vezes, amados, eu fui rejeitado na vida sentimental? Talvez 2, 3. Perdi as contas. Só que tudo isso, amados, está colhendo para a maior glória. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra edifique a sua fé. Fique na paz do Senhor. E não saia da igreja, permaneça, porque o Senhor quer que você permaneça. Porque os maiores frutos, amados, são gerados na dor. Porque ali, amados, o Senhor está te provando. Às vezes, Deus nos permite sofrer, nos experimenta na dor, para ver até onde nós vamos, aleluia, seguir em frente. Mas quando Ele vê que você vai permanecer, você vai colher frutos eternos. Paz.